Oi, gente, boas-vindas ao Passos Entre Linhas. Boas-vindas a mais um vídeo do quadro Trocando Ideia. E hoje eu estou aqui com o Jacinto Júnior, este Olá. escritor, psicólogo maravilhoso. Ele vai se apresentar para vocês. Fique à vontade, Jess. Bem-vindo. Obrigado. Oi, gente. E eu sou o Jacinto Júnior, né? Eu sou escritor e eu também sou psicólogo. Me formei agora no ano do fim do mundo, né? Era o mundo se acabando e eu defendendo meu TCC, mas deu certo. E eu acho que é isso. Mas a gente vai descobrindo no caminho, né? Então, o convite foi feito para você justamente por conta dessas suas duas profissões, escritor e psicólogo. Você tem o projeto Parnaso, que é onde você faz consultas, né, faz consultorias, orientações com escritores acadêmicos, escritores literários, para trabalhar a questão da escrita através da psicologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre, e é isso, a gente vai batendo um papo. Show. Bom, justamente, né, primeiro, eu sempre quis ser escritor, sempre, né, tipo, é algo que desde criança, mesmo que eu não sabia o que era ser escritor, eu já me amarrava e tal. Quando eu descobri que existia uma coisa chamada ser escritor, foi algo que não é isso aqui que eu quero, né, tipo, as pessoas querem jogar bola, querem ser médica, não, quero ser escritor. Só que eu também queria muito psicologia, e durante algum tempo eu evitei entrar na psicologia por causa da escrita, porque eu fiquei com medo que afastasse, não sei o que, enfim. E aí eu entrei na psicologia. E justamente, né, como eu sempre quis ser escritor e tudo, eu comecei, acho que no início de 2016, eu entrei na psicologia em 2015, no início de 2016 eu estava produzindo Os Dois Nós Três, que foi meu primeiro livro de literatura, e eu tive um período muito ruim, sabe, um período muito conturbado, em que eu começava a ter crises de ansiedade quando eu ia abrir o livro, né? Era quando eu começava a abrir o arquivo para escrever o livro. Era um livro que eu já tinha projeto desde 2011, então, tipo, eu já tinha detalhes e coisas programadas o tempo inteiro, né? Tipo, eu já sabia exatamente, não exatamente, né? Mas eu sabia muito do que ia acontecer, mas mesmo assim, isso não me impediu de ter um bloqueio, isso não me impediu de ficar de passar mal na frente da tela branca, sabe, de ter crises de ansiedade mesmo. E aí eu levei isso para minha terapia, né? Eu já fazia terapia na época, na psicoterapia, e aí com o meu psicoterapeuta a gente começou a trabalhar algumas questões e tudo. Eu lembro que eu não falava para as pessoas que eu era escritor, que eu queria ser escritor, era algo que eu ficava, tipo, muito quietinho, né, tipo, que eu não vou falar para ninguém, que as pessoas vão achar que é besteira, ou que, né, tipo, vão descobrir que eu sou ruim, ai meu Deus. E aí eu ficava muito quietinho. Mas enfim, eu comecei a trabalhar essas questões com ele, e foi quando me veio o primeiro estalo de, poxa, eu posso trabalhar, eu posso atrelar a escrita e a psicologia. E foi quando eu comecei a pesquisar e comecei justamente a entrar nesse campo, né, de saber o que é que a psicologia tem a contribuir. Antes disso, antes de entrar na psicologia, eu vim de letras, né, então também tinha ali eu sou meio formado em letras, né, tenho até o letra, porque eu saí na metade. E aí eu peguei essa bagagem, né, que também já tinha me ajudado muito, e aí eu comecei a pensar e conversar e eu ver que não se fala muito sobre isso, né, não se tem pessoas, tipo, na faculdade, na cadeira, em cadeiras específicas, que são as disciplinas que a gente chama aqui, não teve nenhuma que a gente abordasse diretamente a escrita, né, e aí eu comecei a me deparar com essa lacuna. E justamente por ser escritor e ter amigos escritores, eu vi quantas pessoas sofrem com bloqueio de escrita, quantas pessoas passam por isso, e como assim a psicologia, né, tipo, não está ali à frente, não está ali se mostrando e tudo. E aí eu comecei a ver essa lacuna, comecei a aproveitar e comecei a estudar. E foi assim que começou a surgir a ideia do projeto Parnaso, né, que atualmente eu estou tocando. Então, eu achei interessante na sua fala, né, você falar sobre ou eu vou ser escritor ou eu vou ser psicólogo, porque é algo que a gente aprende, né, na sociedade, de que a gente precisa escolher alguma coisa. Eu sou a prova viva, porque eu sou um bocado de coisa, mas é isso, a gente pode fazer várias coisas e às vezes essas profissões até se entrelaçam de alguma forma. Às vezes a gente pensa que, não tem nada a ver e tal, mas às vezes junta tudo.
E eu não sabia, eu gostei de saber de que o Parnaso surgiu justamente por algo seu, né? Por uma experiência sua, isso é bacana. Ah, sim. E, pois é, tipo, é engraçado isso, né? Porque e por muito tempo, assim, são questões que eu ainda trabalho ainda hoje, né? Né, eu costumo falar, por exemplo, né, tipo, que médicos, eles não estão imunes de ter doenças, né? Então, tipo, eu, enquanto psicólogo, e mesmo trabalhando com a escrita, eu não estou imune a coisas que afetam a minha escrita, ou coisas do tipo, né? E ainda tem muita terapia pra frente, não sei se... mas, tipo, esse negócio de realmente você ter que escolher um ou outro, foi uma coisa que me pegou muito, e engraçado é que na Renascença, tipo, as pessoas eram tudo, tipo, matemático, desenhista, ET, se duvidar. Por que a gente não pode, sabe, conciliar a faculdade, conciliar a escrita, a literatura e outras coisas, né? Mas sim, tipo, eu acho que o lance do Parnaso acaba também sendo um pouco pessoal, né? A motivação toda, né, por trás de estudar a escrita teve muito esse âmago pessoal mesmo, né? Porque eu sofri muito, Ave Maria, sofri, tipo, e de vez em quando ainda tem algumas recaídas, ainda tem algumas questões, mas é isso, né? Tipo, ninguém tá livre de nada. É massa conhecer esse processo. E como eu sou cliente também, né, do Parnaso, eu sei como é que funciona, mas talvez para as pessoas que estão assistindo isso não fique muito explícito como você faz esse trabalho psicológico para desbloquear, digamos assim. Ou, no meu caso, eu entendo não só como desbloqueio, mas como reeducação de alguns hábitos também, né, voltados para a escrita. Então, explica, por favor, um pouquinho como Orgulho, é. gente. Está sendo muito bacana. Pode para todos. Explica para as pessoas um pouco sobre como é que você faz esse trabalho. E eu quero já, antes de você falar, dizer que as pessoas podem te acompanhar lá no Instagram, né? Eu vou deixar o link na descrição. E podem entrar em contato com você também para poder começar a fazer, né, essa terapia que vai ser, esse acompanhamento e tal. Que eu garanto, é muito, muito importante. Obrigado. Eu gosto muito de começar, né, sempre quando eu converso com clientes, né, quando recebo um cliente novo, a falar justamente isso, né, embora ele seja um trabalho clínico, né, ele não eu pelo menos não considere nem enquadro como psicoterapia, né, tipo, a gente não está trabalhando em questões de psicoterapia, né, não é a mesma dinâmica, não é a mesma questão, como tu falou, é um trabalho mais de mudança de hábito, mais que eu encaixaria mais como psicoeducação, né, que é justamente esse ponto de avaliar o que é que está acontecendo na sua vida, justamente fazer algumas intervenções para mudar esses hábitos, e assim, né, eu acabei me antecipando. O projeto, né, os atendimentos, eles acontecem geralmente quando, eu digo geralmente, né, mas pode ter exceções, quando a pessoa apresenta algum tipo de dificuldade na escrita, seja ela não existe uma causa só, né, e aí ela recorre a gente, né, do projeto, e a gente vai fazer um acompanhamento durante um período para saber justamente o que é que está acontecendo, que a sua escrita ela não está acontecendo, ou né, de maneira alguma, quando no caso do cliente está completamente bloqueado, que não consegue escrever, ou no caso de que ele consegue, mas sente muito desconforto, não é uma atividade saudável, não está sendo uma atividade saudável, não está sendo uma atividade que está acabando, está trazendo mais prejuízos emocionais do que satisfação, e aí eu vou junto com o cliente tentando avaliar essas questões, né, e a gente vai fazendo intervenções, né, aqui e lá, para a gente ver como é que se está desenvolvendo esse repertório de escrita, né. Como eu falei, não existe uma única causa para essas questões da escrita. Inclusive tem um autor muito bom, que é o Robson Cruz, que ele é brasileiro, ele é um dos autores, né, dos estudiosos aqui de língua portuguesa que mais tem produzido sobre auxílio à escrita, e ele fala no livro dele que o bloqueio de escrita, inclusive, ele não é nem a causa, ele é muito mais um fenômeno que também tem que ser explicado, né, que também tem que ser compreendido. A gente fala, porque é muito genérico, né, tipo, eu estou com bloqueio de escrita, certo? Mas não é o bloqueio de escrita que está dentro de você que está ocasionando isso, né? Porque também acaba que é uma coisa muito comum, como a gente não conversa sobre isso, como a gente não vê pessoas falando, a gente acha que é um problema nosso,
ou é um problema que está dentro da gente, né? Tipo, sou eu que tenho um problema de escrita. Quando, na verdade, às vezes, gente, vamos pegar aqui um exemplo muito claro, pandemia. Como é que vocês, tipo, como é que a gente vai produzir de uma forma saudável estando dentro de uma pandemia? Tendo que atender, sabe, tipo, a familiares, ou estar preocupado, ou ir ao hospital. Então, é realmente, de fato, muito complicado. Então, não é que o problema está em você, né? Você tem um problema dentro de si. Às vezes, são suas condições culturais que não favorecem a isso. Favorecem que essa escrita aconteça de modo fluido, de modo saudável, né? E, além do mais, a gente ainda também tem alguns aspectos que acabam surgindo por causa de maus hábitos que a gente desenvolve durante a nossa vida. E aí, o meu trabalho, né, o nosso trabalho, eu adoro falar isso, que na verdade o meu trabalho é que os clientes precisam cada vez menos de mim. Né, porque o que a gente vai fazer é isso, a gente vai avaliar, a gente vai olhar para o cliente, vai ver o que é que está acontecendo com ele no momento da escrita ou não, tipo, se é alguma coisa antes da escrita que está afetando, e aí junto com o cliente a gente vai descobrindo essa forma que o cliente tem de melhor escrever, de maneira fluida, de maneira saudável, porque também não existe uma receita, né? O que vai funcionar para ti, pode ser que não funcione para mim, pode ser que não vá funcionar para o cliente tal, então a gente precisa ter esse acompanhamento, geralmente semanal, né? Para fazer essas avaliações, para fazer essas intervenções, até que o cliente comece a se sentir mais seguro, comece a não só perceber quando algo está afetando a escrita dele, como ele mesmo possa desenvolver, ele ou ela, né, possa desenvolver estratégias para conseguir superar essas questões. Mais ou menos isso. Valeu. É massa. Eu ia te perguntar quais são os benefícios, mas eu acho que eu, enquanto a pessoa que está se beneficiando dos encontros, posso falar um pouco, né? Por favor. Quando a gente começou a se encontrar, eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar com o Jacinto? Eu nem sei o que é que me trava, nem sei o que é que é importante eu falar. Mas foi massa como você foi tirando algumas informações de mim, né? E sinalizou que, olha, isso aqui eu acho que tá te travando. E, tipo, coisas que não tinham nada a ver com minha escrita acadêmica mesmo. Que eu tenho um problema com escrita acadêmica e você falou uma coisa importante. A gente fica achando que é só com a gente. Eu achava que, meu Deus, meus colegas estão lá arrasando, publicando artigos e tal, e eu não consigo produzir. Mas eu produzo muita coisa também para o Passos Entre Linhas, né? Então não é só a escrita acadêmica, cada um tem uma vivência diferente, cada um tem uma demanda diferente e se adapta de forma diferente a cada coisa. E para mim foi muito benefício entender que principalmente o maior benefício, eu acho, né, foi entender que eu preciso valorizar minhas produções e o que eu faço e me recompensar pelo que eu faço. Eu nunca tinha escutado falar sobre as recompensas. Eu nunca imaginaria pensar nisso. E aí, principalmente para a gente que trabalha em casa, né, trabalha com escrita, trabalha com coisas que a gente gosta, a gente tem a sensação de que não é trabalho, porque a gente está gostando de fazer. Mas a gente precisa também de horários de descanso e de horários para se recompensar. E isso tem me motivado muito mais a escrever sem me cobrar tanto. Eu te agradeço muito, Jacinto, aqui, na frente de todo mundo, em rede nacional, quem internacional. Por favor, dedo cruzado aqui. Pode falar. Não, eu que agradeço, né, por tudo, mas não, continua. Aqui em Salvador, a gente tem uma expressão que é pegue a visão. Tu já ouviu falar? Pegue a visão? Não. Tem ideia do que possa ser? Seria acompanha o raciocínio. Acertei? Rapaz. É por esse lado. Preste atenção, acompanhe aqui o raciocínio. Então, pegue a visão. Para a galera pegar a visão, quais são as dicas que você dá? De forma mais genérica, assim, né? Para que as pessoas tenham uma prática de escrita menos dolorosa. Porque, sim, às vezes é doloroso escrever. Eu mesma cheguei até Jacinto, né, a gente conversando sobre essa questão das crises de ansiedade para a escrita. Então, como a gente pode ter uma escrita menos dolorosa, mais prazerosa?
É isso, tipo, a gente sempre pensa também, né, que a gente precisa de muita coisa, ou às vezes é um problema muito profundo, né, tipo, é uma coisa muito ali. Só que às vezes são questões de alguns hábitos que a gente poderia mudar, né, porque a nossa cultura ela nos ensinou de uma maneira muito equivocada, uma maneira muito errada, até mesmo, sobre o nosso papel enquanto escritor, né, o que o escritor pode fazer, o que não pode fazer, isso que tu falou, né, tipo, que a gente trabalha em casa, isso não é trabalho? Como assim? Isso é um trabalho também, tipo, e assim, mesmo que eu não tenha, sabe, publicado algum livro, eu sou escritor também, né, tipo, a gente fica se desvalorizando a cada vez mais. Acho que a primeira coisa que tem que fazer é tente valorizar mais o que você faz, né, tente valorizar as suas produções, porque embora você agora não esteja ganhando dinheiro, ou mesmo, sabe, talvez nem seja a intenção de algumas pessoas ganhar dinheiro com a escrita, mas de qualquer forma, você é escritor, se você está escrevendo, se você está escrevendo com a afinidade de mostrar para as outras pessoas, você é escritor. Então, ponto 1, ou escritora, né? Escritore. Valorize as suas produções, né? Se valorize, e valorize o tempo que você está escrevendo. A questão da recompensa, isso foi uma pesquisa que foi realizada, né? Que realmente mostrou que escritores que se autorrecompensam no final, né, da sua sessão de escrita, eles mantêm muito mais a frequência da escrita. Porque é isso também, né? Tipo, gente, um outro trabalho que não seja a escrita, né? A gente geralmente recebe pagamento, a gente tem um contato social com as pessoas, que pode ser que você não goste sabe, do seu trabalho em si, mas você gosta dos colegas, você está interagindo com os colegas, então, tipo, sempre tem ali algumas recompensas nas atividades que você faz, né? E aí, então, a escrita, ela também não é diferente. Então, tente se recompensar. No final de cada sessão, pode ser, eu já tive clientes meus que quiseram dançar no final da sessão de escrita, quiseram cantar no final da escrita. Geralmente, eu jogo. Eu vou jogar videogame, eu vou jogar computador. E aí é uma coisa que realmente é muito bom. Você senta e você sente aquele sentido de satisfação, né? Tipo, olha, eu não tô matando o tempo, o que é minha recompensa por hoje, né? E isso é muito bom, né? Inclusive, se recompensar ajuda até mesmo a quebrar essas sensações, esse histórico ruim que a escrita ela pode ter se instalado durante a sua vida, como também lhe dá essa satisfação de realmente, dever cumprido. Uma outra coisa que é muito importante é estabelecimento de um horário fixo para você manter essa prática de escrita. Essa geralmente é um pouco mais difícil, eu compreendo mesmo, né? Porque nem sempre, na vida da gente é uma loucura, nem sempre a gente consegue ter aquele momento ali, né, fixo, mas tente manter um horário fixo porque isso vai ajudar também, né? É só a gente pensar, a gente costuma dormir nos mesmos horários, a gente costuma acordar nos mesmos horários, a gente costuma ter fome, geralmente, em horários semelhantes. Então, quando a gente começa a realizar algumas atividades nos mesmos horários, o nosso organismo, ele meio que aprende qual que é o horário de cada coisa, né? Então, quando você faz isso com a escrita, também acontece do mesmo jeito. Outro ponto principal, e é muito difícil, não se autocorrijam quando vocês estiverem escrevendo. E eu falo isso porque, gente, é uma das principais intervenções que eu tento fazer com os meus clientes, e tento, tipo, há anos, que é realmente a coisa mais pesada. E eu sei, porque eu também me cobro muito para não me autocorrigir, porque às vezes eu estou aqui e já estou... porque, assim, a escrita, como ela é um comportamento complexo, né, ela passa por diversos estágios. Então, a gente acha que, enquanto a gente está escrevendo, a gente tem que estar ali se autocorrigindo, né? Tipo, eu escrevi, não gostei dessa palavra, não, vou apagar aqui. Ou então, tô aqui, será que foi isso mesmo que aquele autor falou? Deixa eu pegar ali uma citação, deixa eu procurar aqui. E essas coisas acabam cortando o fio da meada, né? Você acaba cortando, você acaba tampando a visão, você não pega a visão aí, você corta a visão. E aí, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial. Para quem tem dificuldade de escrita, isso é mortífero. E, inclusive, também, se hoje em dia se acha, né, eu acho que tem no livro do Skinner, que altos índices de autocorreção, vixe, Maria, isso é tão cacófono, estão ligados com altos índices de ansiedade, né? Porque você, querendo ou não, você está punindo o que você está fazendo, né? Você já tá difícil você escrever e tudo, e aí você já fica sendo a pessoa chata que vai, não curte, como se tivesse um crítico aqui, horrível lá. E assim,
como tá falando, né, como é um comportamento complexo, né, como uma atividade complexa, existe momentos para tudo. Ninguém vai ver o que você escreveu, a menos que você mostre, a menos que a pessoa entre e invada sua privacidade. Mas a exceção disso, ninguém vai ter acesso ao que você escreveu se você não mostrar. Né? Então, antes de mostrar para alguém, você pode pegar e separar esse momento só para corrigir, só para fazer as correções. Sabe aquela citação que você achou que o autor fez, você estava em dúvida se o autor fez? Esse é o momento de ir lá e conferir e ver se está certo, se não, depois corrige. Aquela palavra que você não ficou muito boa, depois você corrige, porque é importante mesmo que no primeiro momento só deixe fluir. Pense como um rio, né? Quanto mais entraves tiver, quanto mais coisas, tipo, mais o rio vai ficar fraco, ou até chegar um momento que ele não vai fluir de jeito nenhum. Né? Então, deixem, não se autocorrijam, pelo amor de Deus, tatuem isso na testa, não se autocorrijam, bota um post-it aqui, não se autocorrijam. Eu juro que eu fazia isso em alguns momentos, para mim mesmo, né, tipo, eu boto post-it e olha, não se autocorrigir, ou acompanho o quanto que eu me autocorrijo. Façam isso com vocês, né, quando vocês forem escrever, peguem um papelzinho aqui do lado e tentem contar quantas vezes você se autocorrige durante uma sessão de escrita. Provavelmente vai ser horrores. Né? Isso é que dá mais trabalho. Isso é que me dá mais trabalho. Sim. Uma curiosidade que, infelizmente, não é uma curiosidade boa, é que, de acordo com as pesquisas que o Boyce fez, né, que é dessa vez é um estudioso americano, né, da psicologia, que também está focado na escrita, ele achou que, nos dados dele, nos achados dele, de que mulheres tendem a escrever menos do que homens na graduação, né? Aliás, né, na academia de uma forma geral. E aí, avaliando mais isso, ele encontrou tipo, diversas raízes que acabam prejudicando, especialmente as mulheres nessas questões, como o machismo, e a autocobrança das mulheres dentro da academia é muito maior. Elas apresentam mais resistência a não se autocorrigir, justamente por causa dessa cobrança que fica todo, né, tipo, sempre em cima e sempre... Então, infelizmente, não é uma lembrança boa, né? Ou não é uma curiosidade boa, mas é um dado que nos faz para ficar atentos, né? Tipo, isso é uma prática muito prejudicial. E é algo que a gente precisa, né, abrir mão disso, né? A gente precisa até se respeitar o que você está produzindo, né? Para depois, enfim. Sim, validar, né, o que a gente tá produzindo, porque às vezes a gente tem muita ideia de que não é o suficiente, não é bom, e fica se comparando, mas como eu falei, né, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem um estilo, e aí se você fica se comparando o tempo inteiro, acaba que a comparação não é justa, não é 50-50. E aí é complicado demais. Eu gostei muito das suas dicas. Eu já sabia, né? Mas. E no início, antes da gente ligar a gravação, o Jacinto até perguntou se eu queria falar que eu faço parte, né, do projeto. E eu acho bacana falar, porque é bom a gente desmistificar essa ideia de que só a gente que sente, que o outro é publicado lá, o outro conseguiu alcançar tal coisa e é melhor do que eu. Não, gente. Oh, meu Deus. Se vocês soubessem. Porque a gente só entra em contato, né, com o produto final. Aí é muito belíssimo, né? Tipo, Dom Casmurro chega aqui, final a gente lê, tipo, meu Deus, que eu falo Dom Casmurro, que é o meu livro favorito. Aí a gente olha assim, não, Machado de Assis é genial, esse homem deve ter escrito isso numa sentada. Ele tava ali bebendo, e aí, produzir aqui Dom Casmurro, né? Tipo, não é assim, tipo, a maior parte dos escritores ou já sentiram algum tipo de desconforto, ou vão sentir, infelizmente, algum tipo de desconforto em relação à escrita. A gente escreve para poder o outro dizer se é bom ou se não é ruim. A gente escreve, né, com a grande chance, assim, né, com a possibilidade de as outras pessoas não gostarem. Outras pessoas aí, leitores, orientadores, banca, as pessoas que vão dar o parecer numa revista. Então, é muito ansiogênico, né? E quando a gente só recebe o produto final, a gente acha que não, foi muito fácil, foi muito tranquilo, né? Ele não deve ter tido problema para escrever nada, foi muito tranquilo, muito sucesso. Só que a verdade não é essa, né? A verdade é que tem muita gente sofrendo calada. Tem muita gente sofrendo sem ter coragem de dizer que está passando por um processo, não está passando por uma dificuldade na escrita, porque tem medo que isso possa dizer que, eu sou um péssimo escritor.
Porque os outros escritores, se forem bons mesmo, eles não vão ter problema de escrita. Então, por que que... Então, se eu estou tendo problema de escrita, eu sou um péssimo escritor, não vai dar certo, e não sei o quê. E isso é muito complicado. E, desculpa, só uma coisinha que tu falou também da comparação. Além da gente não sair, né, não sei como ser justo, a gente não sai da mesma coisa, a gente não passa pelas mesmas influências, né, tipo, a gente não tem as mesmas cobranças, a gente não tem ninguém, né, tipo, tem várias questões. Além disso, tem também como a gente vê aquilo que a gente faz. Então, não basta essas comparações por si só, elas não serem justas, como a gente também não é justo com a gente mesmo, quando a gente vai olhar um fenômeno que está acontecendo, né. É muito comum, e eu sei que às vezes isso pode soar um pouco como positividade tóxica, mas é muito comum que a gente fique olhando para aquilo que falta. E a gente não olha para aquilo que a gente já conquistou. E isso é muito ruim, né? Isso, lógico, que também vem um pouco do comparativo, né? Tipo, o outro deve ter conseguido fazer isso em mais tempo, tipo, o outro deve ter terminado uma pré-venda mais rápido, ou o outro deve ter tido mais vendas, e eu, tipo, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Mas e as coisas que você conseguiu fazer? Né? O que foi que você já terminou? Eu lembro, tipo, eu penso nisso, porque, né, como eu falei, desde criança, eu quero ser escritor, né? E aí eu lembro que com 14, 15 anos, um dos meus sonhos era, de fato, ter publicado um livro. E por que que, durante algum tempo, eu já tinha publicado esse livro e eu não senti como se eu tivesse, de fato, realizado um sonho? Como assim eu me senti ainda, como, sabe, me sentindo às vezes incompetente, às vezes tipo assim, olha, eu completei um sonho meu que anos atrás para mim justamente era um sonho, hoje em dia já é realidade. E quando você não para fazer essas leituras, né, quando você não para olhar para si, porque é justamente isso, e olhar para si de uma forma justa, não é olhar para si no sentido de, ai meu Deus, olha, tá vendo, eu não consegui escrever. O meu namorado, ele também é escritor, né, e aí teve alguns dias que ele escreveu, ele tá trabalhando numa obra agora, e aí ele falou para mim, eu escrevi hoje só duas estrofes. Eu, sim. Ontem você escreveu 20. Por que tu tá sofrendo por hoje tu ter feito duas estrofes e ontem tu fez 20? Por que não tá comemorando por ontem ter feito 20? Então são essas coisas que acabam afetando a gente, né? E é muito como a gente aprendeu a lidar com esses fenômenos. É muito como a gente aprendeu a lidar com isso, de ser escritor, com essa romantização absurda que tem em cima, né, da escrita, de ser escritor e de tudo, que é péssimo. Eu acho que a gente deveria cancelar tudo e começar tudo de novo. Começar do zero. Essa ideia de que a escritora é alguém inalcançável e que é aquela pessoa que escreve porque tem aquela inspiração, senta e tem inspiração e faz. Não, gente, escrever é um processo, nasceu com o dom da escrita e não, escrever eu vejo as minhas escritoras favoritas, né? Acompanho no Instagram e tal. E aí, às vezes, elas postam que, não aguentam mais escrever, que tem que dar um tempo de escrever, que não tá saindo nada. E eu gosto muito de acompanhar escritores e escritoras nacionais, justamente porque a gente tem essa proximidade e a gente vê que, a obra chega incrível na nossa mão, mas que não foi tão fácil assim para ser feita. Gente, não é... Desculpa, perdão. Não. E que tudo bem a gente também ter algumas travas, porque eu quero pegar esse gancho, né, que você falou, antes que eu esqueça, para dizer para as pessoas que se vocês estão sofrendo por alguma coisa que seja relacionada à escrita, que não seja relacionada à escrita, e esteja precisando de alguma ajuda profissional, busquem essa ajuda profissional. Tem alguns profissionais que têm preços sociais, né, que são mais em conta. E, enfim, busquem ajuda, busquem conversar com outras pessoas, porque é muito importante. E a gente tem toda uma mística em volta dos transtornos, né, psicológicos, de que é algo que só aquela pessoa ali distante vai ter, e é frescura, não sei o que. Não é frescura. Como não é falta de Deus, não é preguiça. Não. E um psiquiatra que eu fui, o último psiquiatra que eu fui que estava me acompanhando, falou comigo que quando a gente tem uma doença tipo diabetes, a gente não sente vergonha de falar que tem diabetes, não tem vergonha de
não tem vergonha, medo de tomar um remédio para diabetes. Mas quando é algo psicológico, a gente fica nessa trava, porque foi constituído socialmente, foram constituídos, né, socialmente esses preconceitos. Então vamos quebrar isso, vamos aproveitar esse vídeo aqui para quebrar isso. Sim. E justamente, tipo, e outra coisa, não é que você tem algum tipo de dificuldade na escrita, ou você apresenta uma ansiedade na hora de escrever, que isso realmente, tipo, seja necessariamente um transtorno, né? Também não é preciso ser diagnosticado algum tipo de transtorno ou alguma coisa do tipo para que você procure ajuda, né? Tipo, essas são coisas que vão acontecer, gente. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque é algo que a gente tem que aprender a lidar mesmo. A gente é humano e a gente sofre, a gente passa por... Gente, a gente está passando por uma pandemia de 2020, eu fiz uma lista, tu lembra, não lembra? A gente sempre, quando aconteceu algum evento louco em 2020, assim, olha isso aqui acontecendo, gente, parecia o fim do mundo. Como é que a gente vai ficar saudável nisso, né? E eu gosto muito disso mesmo, desse negócio, dessa fala, né? De você não ter vergonha de procurar um diabetes. Eu costumo falar isso também, tipo, se você quebrasse um braço, você provavelmente ia correr para o hospital para botar o gesso. Se você tivesse um problema no coração, você ia lá resolver. Por que a gente trata a nossa saúde mental com tanto desleixo? Né? Às vezes a gente passa dias sofrendo, a gente tem pessoas que não saem de casa, tem pessoas que, sabe, não conseguem se relacionar bem com outras pessoas, ou que não conseguem escrever, mas não, eu vou aqui, não vou procurar ajuda, não. Mas aí, uma unha encravou, eu vou correr para emergência. Como assim? Tipo, é saúde também, né? Tipo, a gente faz muito essa separação, mas na verdade as coisas são juntas, né? Tipo, é saúde, não importa se é saúde física ou saúde mental. Saúde. Sim, e a saúde mental muitas vezes influencia na saúde física. Então, vamos ficar as duas ligados. se afetam, né? Tem um dado que indica que a percepção dolorosa, ela aumenta na medida em que a ansiedade aumenta. Então, quanto mais uma pessoa tem ansiedade, maiores serão as percepções dolorosas dela, né? Então, tipo, é uma coisa que vai ligar, estão ligadas, né? Eu nem sabia disso. Então, Jazz, eu quero te agradecer muito por compartilhar seus conhecimentos, por dar essas dicas para quem está assistindo a gente, para mim também, né, reforçar essas dicas. Muito obrigada pelo trabalho que a gente está fazendo juntos e pelas orientações. Com certeza está sendo muito importante para mim. Eu quero reforçar, pedir para as pessoas te conhecerem lá no Instagram, no perfil do Parnaso. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, na tela do vídeo, e o link também vai estar na descrição, para que você possa ir lá conhecer, você que está assistindo. Acompanha também o Jacinto na página dele de escritor. Leiam os livros do Jacinto. O livro Os Dois Nós Três é um livro amorzinho, romance, mas se você gosta de terror e suspense, o Jacinto também escreve muito isso. Então tem para todos os gostos. Já pode se despedir. Muito obrigada mais uma vez. Oxe, eu que agradeço. Agradeço demais pela oportunidade, pelo espaço. Fico muito feliz, muito contente de saber que, né, que você está gostando e que tanto que, né, quis dar esse espaço. Muito obrigado mesmo. Eu quero deixar novamente, né, mais um lembrete, né, gente, saúde é importante, problemas, dificuldades de escrita não está em você, né, e algumas vezes são até simples de serem solucionados, simples de serem acompanhados, então não deixem para mais tarde isso, né, não procrastine o cuidado consigo. E é isso, né, que se vocês quiserem saber mais, eu estou no Instagram como Projeto Parnaso. Eu vou postar dicas de escrita, coisas que você deve evitar, coisas que você deve testar, para ver como é que é ser feito em si. Eu também tenho o meu perfil de autor, que é Autor Jacinto, né, que eu já é mais pessoal, mais voltado mesmo para minha escrita. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem, por favor. Eu demoro um pouco para responder, mas é porque eu realmente sou desligado do celular e tudo. Mas eu gosto muito quando as pessoas me procuram, que eu gosto muito de conversar sobre isso. Então é só me procurar, tá? É isso. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Valeu, eu agradeço muito. E você que está assistindo, não esquece de se inscrever aqui no Passos Entre Linhas. Deixa o like. Curtir esse vídeo, sim. E compartilhar para que outras pessoas possam conhecer o projeto e possam conhecer o trabalho de Jacinto e se inspirarem, se fortalecerem também com essas dicas. Isso, e ativa o sininho, viu, para ficar recebendo mais coisa. Verdade.
Eu sempre esqueço. Olha. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.